Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para o texto de Êxodo, capítulo 20, versos de 4 a 6. Nas manhãs em que eu estiver pregando, nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, aplicando para as nossas vidas os 10 mandamentos. Eu entendo que é muito importante que a gente olhe para o decálogo como aqueles mandamentos instrutivos e importantes, embora o Senhor Jesus, ele resumiu os mandamentos em 2, que se refere a amar a Deus com toda a nossa força, nosso entendimento, com toda a disposição da nossa alma, e amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Eu entendo que é importante que a gente possa olhar para os outros mandamentos, de maneira especial esses do decálogo, para que a gente entenda o que é que Deus quer de fato de nós. Nós não podemos deixar isso para trás. Às vezes a gente imagina, pensa aí, até na nossa prática cristã, tende a interpretar os 10 mandamentos como, isso é só para o povo de Israel lá, coisa do Velho Testamento, e não é também para a minha vida e para a sua vida. Então, nas manhãs em que eu estiver pregando, a gente vai falar sobre isso, até que a gente termine os 10 mandamentos. No último encontro nosso, a gente falou sobre o primeiro mandamento. E agora eu queria falar sobre esse segundo mandamento. Então, Êxodo capítulo 20, versos de 4 a 6, diz assim o texto sagrado: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça, volte toda a tua atenção para o Senhor Deus. Ore comigo em nome de Jesus. Paizinho, nós te bendizemos, te glorificamos nesta manhã, nos rendemos a Ti mais uma vez e, Pai, nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Leva, Deus, a Tua presença cativo, pensamentos, sentimentos, e permita, Deus, que por intermédio do Teu poder, da ação poderosa do Teu Espírito Santo, todos nós, sem exceção, possamos ser edificados por Tua palavra. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Amém? Bom, eu imagino que você deve prezar pela lealdade, não é? Alguém gosta de sofrer deslealdade? Deixa eu perguntar, vai que tem, né? Alguém gosta que cometam contra você deslealdade? Ninguém, né? Todos nós queremos que as pessoas sejam leais para conosco. Bom, o nosso Deus não é diferente. Ser leal está no foco do relacionamento de Deus para conosco. Deus, Ele é o tempo todo leal para comigo e contigo. E por isso mesmo, Deus, Ele espera de nós, da mesma sorte, a lealdade. Eu não sei se você já teve a experiência de sofrer deslealdade, mas eu me lembro que quando jovenzinho, eu era presidente da mocidade na igreja onde eu congregava, e eu tinha uma equipe ali de líderes que trabalhavam comigo. E aí, terminou o culto, a gente sempre se encontrava, e naquele dia eu fiquei um pouco mais do que o costumeiro, e quando eu vou para o local de encontro, eu tenho para mim que eles não esperavam que eu fosse para lá naquele dia, talvez por causa da demora, mas eu entrei pelo portão, fui entrando na casa da pessoa que era nossa amiga e sempre recebia a gente, um casal já mais maduro, e eu estou entrando e estão lá
os meus companheiros, né, de liderança, os meus pares, a família, descendo a lenha em mim. Eu confesso que fiquei sem muita ação, mas aí, sanguíneo que sou, não é? Eu fui entrando devagarzinho. Ainda bem que o fleumático é forte também, ajuda, deu uma compensada. Eu olhei para eles ficaram, obviamente, todos constrangidos, eu virei as costas e fui embora. Você pode imaginar o clima e a situação que ficou depois, né? Graças a Deus, nós resolvemos tudo, né? Eles entenderam, perceberam, pediram perdão, eu os perdoei, a gente seguiu em frente, e é assim que tem que ser mesmo. Por que eu estou contando essa história? Porque, de fato, a gente não gosta, não é? Quando eu cheguei ali e ouvi aquilo, a gente gosta de ouvir elogios, né? Mas é interessante que quando a Bíblia trata disso, e quando Deus dá esse mandamento para o povo de Israel, a fim de que Israel pudesse entender o que é que Deus esperava daqueles que são seus, e Israel partilhasse com o restante do mundo, o que Deus estava querendo que a gente entendesse é que, assim como Ele é leal conosco, Ele espera a nossa lealdade também. E a prática da idolatria, não é? Ela é uma deslealdade para com Deus. Quando a nossa devoção, ela desfoca da direção correta, e mesmo estando no ambiente da igreja, mesmo estando participando de uma comunidade de fé cristã, se você não tomar cuidado, você pode desfocar. Sabe quando você está tentando ajustar o celular para focar e a foto sair boa? E se você dá aquela bobeadinha assim, você clica, aí a foto sai distorcida, embaçada. Às vezes você está no convívio da igreja, vivendo, mas as diversas opções que estão aí sendo oferecidas podem te levar a desfocar da verdadeira adoração. E é por isso que o tema da mensagem que quero compartilhar com vocês nesta manhã é adoração exclusiva a Deus. Adoração exclusiva a Deus. Talvez você pense assim, pastor, mas será que tem alguém no ambiente cristão que adora a outra coisa que não a Deus? Bom, vamos conversar e vamos ver. Queria que você, junto comigo, fizesse esta reflexão interior para você mesmo e aplicasse isso na sua vida. Obviamente que a nossa intenção não é que você saia daqui julgando os outros, né? Mas se você tem que fazer uma análise é sobre a sua vida, assim como eu quero fazer sobre a minha. Primeira questão que quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, verdade, trazemos à tona, é que fica muito claro nesta passagem que Deus proíbe a idolatria. Deus proíbe ídolos. Então, é evidente e é claro que Deus não tem paciência com isso. Mais uma vez, repito a frase do verso 4 que diz: não farás para ti nenhum ídolo. Está escrito na sua Bíblia igual está na minha? Não farás para ti nenhum ídolo. Bom, o que são ídolos, pastor? Ídolos são objetos, imagens ou qualquer coisa que tomamos ou tomemos por prioridade no lugar de Deus. A gente está muito acostumado a associar a idolatria à imagem de escultura, não é? A objetos, e de fato isso é assim mesmo. O ser humano, desde a antiguidade, acaba projetando sua idolatria sobre imagens, não é? Mas eu queria trazer essa concepção também de que quando você coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus, com prioridade, você está cometendo idolatria. William Barclay, ele, em seu livro, traduzindo aqui para o português o título do livro, Os 10 Mandamentos para Hoje, ele adverte para o fato de que tudo que assume o lugar de maior importância em nossa vida, acaba se tornando nosso Deus. Logo, irmão, e se você está comigo, eu peço bata a palma uma vez.
Você viu como a galera está dispersa? Aí, ó, olha os ídolos se apresentando. Eu fiz isso porque eu queria que você ouvisse aqui. Olhe bem o que ele diz. Tudo que assume o lugar de maior importância na sua vida, acaba se tornando o seu Deus. Qual é a sua prioridade? Falei domingo passado, vou repetir, não é? Eu ouvi essa frase, aprendi, agora vou repetir ela um monte. Não existem prioridades, existe prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? É disso que o texto trata. Deus exige prioridade. Irmão, Deus não quer segundo lugar. Ah, pastor, mas Deus então é um Deus egoísta, né? Vamos já conversar, ver se ele é egoísta. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: Deus não admite segundo lugar. Ele quer ser o primeiro lugar das nossas vidas. Lá no livro de Ageu, do profeta Ageu, Deus usa o profeta, inclusive, para exortar Israel a respeito disso. Porque era muito comum em Israel que eles fossem deixando Deus segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º, e aí por diante, não é? Colocavam outra coisa como prioridade em suas vidas. E não é diferente conosco, nós somos seres humanos e nós temos essa tendência. E é disso que se trata esse ponto, não é? Deus, ele proibiu a idolatria e eu e você não podemos incorrer no erro de colocar qualquer coisa que seja em primeiro lugar. Tem que ser Deus. Porque às vezes o nosso discurso é bonito, mas a nossa prática é muito feia. Porque a gente diz que Deus é prioridade, mas na hora que Deus diz uma coisa, a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Se Deus não fizer do nosso jeito, a gente não aceita. Então, Deus está dizendo, olha, eu abomino a idolatria, eu abomino qualquer outra coisa que se possa ser colocado no meu lugar. Então, tem um lugar na minha vida, na sua vida, no centro da nossa vida, há um trono. E esse trono tem dono. O dono é o eterno. Só ele pode sentar ali. Nem a gente pode sentar ali. Só ele deve sentar-se naquele trono. Então, olhando para a fala de William Barclay, vamos pensar quais são os ídolos modernos. Porque ele, não é, o título do livro dele fala sobre isso, 10 mandamentos para hoje. Então, vamos pensar, aplicando para hoje. Repito, ainda hoje existe adoração a ídolos, a imagens, não é? Esculturas. Existe. E eu penso que sempre existirá por conta do coração do homem. Mas eu também queria olhar para você, com você, para os ídolos modernos. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro é um ídolo moderno. Por causa do dinheiro, as pessoas se viram ou viram as costas para Deus, mesmo estando dentro das igrejas. Porque quando você prioriza o dinheiro antes de Deus, você está cometendo idolatria. Que isso, pastor? Se Deus não é prioridade na sua vida, não, eu preciso trabalhar, pastor, porque preciso pagar minhas contas. Quando a gente fala essa frase, pastor, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro para pagar minhas contas. A gente está dizendo assim, ó, Deus é incapaz de me ajudar, me conduzir para que eu pague minhas contas. Se eu não der o meu jeito, se eu não ganhar meu dinheiro, se eu não fizer dinheiro com minhas forças, Deus não vai pagar minhas contas. É claro que Deus não vai pagar as nossas contas. Somos nós quem vamos pagar, mas com aquilo que Deus vai prover na nossa vida. Não é assim que a gente crê, ou pelo menos a gente diz crer. Mas se de algum modo, em algum momento, não é? A gente acha que, bom, aqui não está suficiente, não é do jeito que eu quero, a gente começa a fazer os nossos caminhos. A sociedade moderna hoje, ela está muito voltada para esse negócio do dinheiro, de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, de ser rico. Tanto que esses joguinhos de
de internet aí para ganhar dinheiro, os caras estão enchendo o bolso, porque os camaradas estão gananciosos e os caras perdem um monte de grana nesse troço. E se você não sabe o que é, nem vá atrás para saber, para você não ser tentado. Mas tem uns bocoió perdendo dinheiro aí de monte. Por quê? Porque o dinheiro virou o ídolo dos caras. Então, o dinheiro é um exemplo, status é outro. Por causa do status, não, eu sou tal coisa, eu sou de tal lugar, eu trabalho em tal empresa, eu, não é isso, eu aquilo, as credenciais, o ser humano está com esse negócio e ele vai e faz questão. Eu uso marca tal, né? E a gente dá aquela estufada no peito assim, que é para aparecer o símbolo ali e tal. O status, ele tem se tornado o ídolo de muita gente, por causa disso. O status é que define onde ele vai morar, onde ele vai trabalhar, que igreja ele vai frequentar, em que comunidade ele vai servir. E a idolatria tem esse aspecto moderno e a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que não, eu não sou idólatra. Será que não? O poder. Me lembro de um senhor, membro em uma das igrejas por onde eu passei, que um dia ele chegou para mim e disse assim: pastor, nós vamos sair da igreja. Eu falei: por que, irmão? Não, porque antigamente tudo que ia se fazer aqui na igreja perguntava a nossa opinião, agora não perguntam mais. Parece coisa do outro mundo, não é verdade? Mas é real. E sabe, irmão, eu queria pensar que foi só aquele irmão e só naquela igreja, mas não é verdade. A idolatria está impregnada. Então, se a coisa não é do meu jeito, se a coisa não acontece, se não sou eu, não é, que estou ali evidenciando poder, não, eu quero ter uma posição de autoridade. Se você lembrar dos discípulos que chegaram para Jesus, né, e a mãe deles vai lá, permita que os meus filhos, né, sentem um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela estava querendo dizer com isso? Olha, eu quero que você dê um lugar de autoridade aí para os meus filhos, né? E Jesus desmistificou isso, porque Jesus não veio para isso. Então a gente precisa pensar, às vezes, por conta de poder, de posição, de autoridade, a gente abre mão de estar com Deus, de ter Deus como prioridade e acaba abrindo mão de pessoas também. A tecnologia hoje é um outro tipo de idolatria que as pessoas têm trazido para as suas vidas. Porque a tecnologia ela é muito boa, mas se for mal usada, ela vai tirar você do foco. Ela vai afastar você do lugar de onde você jamais deve sair, que é da presença de Deus. Então, alguns exemplos aqui de ídolos modernos, mas talvez você esteja aí pensando sobre outros. Consegue pensar em outros aí? Pense aí, quais são os ídolos modernos? Se nós construirmos ídolos para nós, se construirmos ídolos em nossas vidas, nós atrairemos sobre nós a pesada mão de Deus. Você deve se lembrar que quando Moisés sobe ao monte para conversar com Deus e receber as orientações de Deus, o povo fica lá embaixo, ao pé do monte, e aí o povo fica ali angustiado, né, e querendo alguma coisa, e das pretensões humanas, das convicções humanas, das verdades humanas, do anseio humano, eles criam um ídolo. Um bezerro lá e começam a adorar aquele bezerro. Sabe, irmão, quando a gente se afasta de Deus, um pouquinho que seja, a gente já começa a encontrar algumas coisas para a gente adorar. Eu queria que você pensasse nesta manhã. Tem algum ídolo que você tem construído? Porque, entenda, ídolo é aquilo que a gente constrói. Tem algum ídolo que você tem construído na sua vida? Bom, a Bíblia é clara em dizer que Deus proíbe a idolatria. Deus não quer
que pratiquemos a idolatria, que entreguemos adoração a qualquer outra coisa, veneração, prioridade das nossas vidas, a qualquer outra coisa, ou pessoa, ou situação, que não seja Ele. Deus exige o primeiro lugar em nossas vidas. Bom, segunda verdade que queria listar com vocês é que o texto que nós lemos aponta para a necessidade de sermos fiéis exclusivamente a Deus. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Deus exige exclusividade no relacionamento. Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus maravilhoso, mas é um Deus que exige exclusividade. E a gente não precisaria nem questionar isso, porque a gente é assim também, não é verdade? A gente exige exclusividade. Para certos relacionamentos que a gente tem, a gente exige exclusividade. Outro dia falei, né? E fiz aqui de púlpito a pergunta para Berê. Berê, você concordaria em que eu trouxesse uma outra mulher para o nosso relacionamento? De jeito nenhum. Nós temos um acordo de exclusividade. Ela não vai aceitar isso. E por que a gente acha que Deus deve aceitar? Então, irmão, Deus, Ele quer um relacionamento de exclusividade comigo, com você, de fidelidade, de lealdade. Deus é leal para comigo, contigo. Deus é fiel para comigo, contigo. E Deus, Ele espera também de nós esta lealdade. É claro que uns e outros, então Deus é um Deus ciumento. Deus não se garante, né? Ele fica exigindo aí que a gente seja exclusivo dele. Não, irmãos, é que um relacionamento saudável exige exclusividade. É por isso. É por isso que o texto sagrado está falando sobre isso. É por isso que Deus, ao dar os 10 mandamentos, falou sobre esse segundo mandamento. É porque não existe como um relacionamento ser saudável, construtivo, crescer, se não houver esta fidelidade, esta lealdade. Não é porque Deus é ciumento, é porque Deus realmente valoriza o que Ele quer ter comigo e contigo. Então nós precisamos nos afastar de todo tipo de idolatria, porque às vezes a nossa profissão pode se tornar uma idolatria, como já falei, o dinheiro e tantas outras coisas, ou às vezes até mesmo, não é? Um ente querido. Tem gente que o filho, a esposa ou o esposo é tudo para ele. E Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Essa semana conversávamos com uma pessoa da nossa família próxima, e ele falava exatamente sobre isso, de que Deus levou-a a um ponto de entender que ela precisava abrir mão de tudo, inclusive da família, para obedecer ao Senhor e viver o que Deus quer que esta pessoa viva. É disso que se trata esse ponto. Nós precisamos oferecer a adoração, culto exclusivamente ao Senhor. Nessa fase de avô, é bom porque a gente aprende também. Porque a gente começa a procurar uns negócios diferentes para os netos. E Berenice encontrou essa semana aí um canal do YouTube que faz lá uns vídeos. Eu estava assistindo lá a versão, não é, que eles criaram da queda de Satanás. Sabe, irmãos, essa questão da idolatria está incutida nesse levante que o inimigo fez. É interessante que lá na historiazinha, não é? O arcanjo Gabriel, ele dá uma palavra para Satanás, não é? E exatamente mostrando o pecado dele, que era o pecado de querer ser Deus, querer ocupar o lugar de Deus, querer ser como Deus. E é interessante que na versão, não é, apresentada ali do desenho, em algum momento Satanás, ele revela que o desejo dele é que as pessoas o adorem. E é por isso que a idolatria é pecado, porque por trás a ação diabólica, a ação do diabo, para desfocar o culto de Deus. Então, quando a gente não adora a Deus, de fato nós estamos adorando a Satanás.
Pastor, que isso? É isso. Você pode não estar diante de um altar satânico, mas se o dinheiro é o Senhor da sua vida, eu queria dizer a você que você é um adorador de Satanás. Se você, não é um ego, e essa é a palavra aí que não saiu, não teve jeito. Você está adorando a Satanás, porque se você adora a você mesmo, se você é a pessoa mais importante do mundo para você, quero que você saiba que você está adorando a Satanás, porque Deus deve ser a pessoa mais importante das nossas vidas. Então, irmãos, o que este mandamento revela é que Deus exige exclusividade. E eu e você precisamos trazer para as nossas vidas esta verdade. Deus exige um compromisso meu e seu, que é para a vida toda, não é só por um período. Ah, pastor, mas durante 6 meses eu fui o melhor crente do mundo. Não adianta só durante 6 meses. Você precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um moço de Deus, uma moça de Deus o tempo todo. A gente sabe, nós não somos perfeitos, nós não estamos falando de perfeição, mas de intenção, de sinceridade, de honestidade para com o eterno Deus. Então nós precisamos nos lançar integralmente nesse relacionamento com Deus, é isso que Deus espera. Porque se nós em algum momento começarmos a desfocar e a colocar outra coisa no lugar de Deus, nós praticaremos a idolatria, e a idolatria gera uma consequência terrível, não só para nós, como para as próximas gerações. Quando eu viro as costas para Deus, eu estou atraindo sobre os meus filhos, eu estou atraindo sobre a minha neta, eu estou atraindo sobre a minha família maldições. O impacto da infidelidade espiritual afeta não só a mim, mas todos aqueles que estão ao meu redor. Então, por isso eu e você precisamos realmente vasculhar nossa alma e verificar se não tem alguma coisa ali que está tomando lugar de Deus. E se você encontrar qualquer coisa ali, em nome de Jesus, hoje, nesta manhã, diga: Deus, eu vou abrir mão desse negócio. Tem gente que abre mão do trabalho, porque o trabalho está tomando lugar de Deus na vida dele. Tem gente que abre mão de salário, tem gente que abre mão de coisas, porque estão tomando lugar de Deus em suas vidas. Terceira verdade que quero pensar com vocês é que existe misericórdia e graça de Deus manifesta, e por isso mesmo nós não devemos praticar a idolatria. Nós devemos fugir dos ídolos. O verso 6 diz: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O texto diz que Deus visita até a 3ª e 4ª geração daqueles que são infiéis. Mas o texto deixa bem claro que a propensão maior de Deus é para abençoar e não para amaldiçoar. E eu queria que você focasse não no medo da mão de Deus pesar sobre você, mas que você focasse na bênção que será estar fiel ao Senhor. Porque o texto sagrado diz que Deus tem propensão maior para abençoar do que para amaldiçoar. O que Deus quer fazer é abençoar a minha vida e a sua vida, muito mais do que nos amaldiçoar. A promessa de bênção, há promessa de bênção para aqueles que amam e obedecem a Deus em todo o tempo. Olha o que diz o texto de Deuteronômio 28, de 2 a 4. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Aleluia! Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros de seus rebanhos. Para aquele que é fiel, para aquele que é leal ao Senhor, para aquele que não comete idolatria, para aquele que não vira as costas para o Senhor, para aquele que continua tendo Deus como prioridade em sua vida, há promessas infinitas de bênçãos. Amém? Misericórdia, gente.
Aquele que for fiel, aquele que for obediente, eu e você podemos esperar bênção de Deus, porque é o próprio Deus falando. E a gente poderia, não é, considerar algumas questões aqui que a Bíblia revela. Quer ver? Se você for ler lá em Mateus 7:24, não vou ler aqui, por causa do tempo, mas aí a gente vê que a obediência a Deus, ela nos deixa prudentes e fortes. Quando a gente é obediente a Deus, somos abençoados com prudência e força. A obediência também, ela produzirá em nós, não é? A capacidade de deixar de fato um legado. Romanos 16:19. Você pode ir anotando aí e ir lá conferindo depois. Quando a gente é obediente a Deus, a gente deixa legado. Quem não é obediente a Deus, quem não é leal a Deus, não vai deixar legado. Pode até fazer uma graça aqui nessa vida, mas não deixa legado. A obediência a Deus também nos torna diferentes no agir e no ser. E aí tem como base esta fala minha, Filipenses 2, de 12 a 15. Então, quando eu e você realmente temos um compromisso com Deus, andamos com Deus, somos fiéis a Deus, leais a Deus, nós não nos viramos, não viramos as costas para Deus, nós não cometemos idolatria, quando nós somos obedientes aos mandamentos do Senhor, eu e você podemos com certeza esperar bênção sobre as nossas vidas. Nós aprenderemos a agir e a ser o tipo de pessoa que Deus gosta e que as pessoas também gostam. Somos abençoados por causa da obediência em todo o tempo. Somos, por exemplo, abençoados, eu e você, somos abençoados pela obediência de um homem, Abraão. Abraão obedeceu. E porque Abraão obedeceu, eu e você estamos aqui hoje, num culto, celebrando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. A obediência, ela é abençoadora. Por isso, nós precisamos cuidar destas coisas, com relação a estas coisas nas nossas vidas. Quero encorajar você, meu irmão, você, minha irmã, quero encorajar você que está me ouvindo aqui, você que está em casa, a fugir da idolatria. Todo e qualquer tipo de prática idólatra, fuja. Não adore a você mesmo, experiências que você teve no ambiente da igreja. Irmãos, isso é muito comum, a gente adorar épocas. Na minha época. Não, falei outro dia, eu vou dizer, o passado serve para a gente celebrar, a gente deve celebrar, mas a gente não pode ficar preso no passado, a gente tem que avançar. A gente tem que olhar para frente. Tem coisas novas de Deus para nós. A gente precisa buscar mais em Deus. Quero encorajar-nos a todos a sermos leais e fiéis ao Senhor. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Olhe para dentro de você. Irmão, você tem algum ídolo? Você que está aqui, você tem algum ídolo? Não, pastor, não tem nenhuma imagem lá na minha casa. Ok. Mas existe alguma outra coisa, pessoa? Por exemplo, né, falando com vocês, me lembrei de uma palavra de um querido. Ele dizia, olha, pastor, eu creio em Jesus, eu quero me batizar, mas não posso fazer isso, pastor. Porque eu ia decepcionar meus pais. Os meus pais professam outro tipo de fé e se eu fizer isso, eu vou causar tristeza para eles. O que aquele irmão estava dizendo é que ele era um idólatra. Porque os pais dele eram mais importantes para ele do que Deus. Porque ele entendia que precisava tomar aquela decisão e precisava andar com Jesus, precisava publicamente fazer a sua confissão, mas o que o amarrava e o impedia é a tradição religiosa que a família dele tinha. Você tem, irmão, alguma idolatria? Você tem algum ídolo? Queria que você respondesse para você aí no seu interior. E se você tem, se você descobriu isso, eu quero fazer um segundo desafio a você. A remover esses ídolos. A história do povo de Israel é impressionante. Porque
que quando a gente vai ler nas páginas do Velho Testamento, por vezes ele se envolve com a idolatria. Aí há a manifestação da graça de Deus, um profeta é enviado, há arrependimento, eles arrancam, eles tiram, eles jogam fora, eles quebram, eles abandonam e voltam para o centro. Se há algum ídolo, eu quero te encorajar nesta manhã a deixar na presença de Deus, a jogar fora tudo aquilo que tem roubado de você a sua mais sincera e verdadeira adoração, culto a Deus. Reafirme o seu compromisso com o Senhor. Antes de orar com você, eu queria concluir dizendo: infelizmente, a idolatria ao longo dos anos tem sido um dos erros mais comuns na experiência religiosa que as pessoas têm. Principalmente na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem ou não querem conhecer ao Deus vivo e verdadeiro. Mas mesmo nós que estamos com o Senhor, precisamos tomar cuidado, porque a idolatria é um dos pecados mais cometidos na história da humanidade. Deus exige exclusividade, não é porque Ele é ciumento, é porque Ele é dedicado no relacionamento com a gente. E Ele espera de mim e de você a mesma fidelidade, a mesma lealdade. Eu vou orar com você, depois nós vamos cantar e bendizer o nome do Senhor. Mas eu espero que ao cantar essa próxima canção, de fato você possa ter identificado quais são os ídolos que existem na sua vida. E você tenha estado disposta a deixar isso tudo diante de Deus e voltar-se para Ele. Paizinho, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Deus, por Tua palavra. Te bendizemos porque o Senhor tem sido fiel conosco, Pai, em todo o tempo. Obrigado, Deus, porque quando a Tua palavra nos fala a respeito da fidelidade, da lealdade exclusivamente ao Senhor, fugindo, Senhor Deus, da idolatria. O que a Tua palavra está nos ensinando é que o Senhor deseja ter conosco esse relacionamento de intimidade, Deus, exclusivo, que vai nos trazer bênçãos. Que cada um de nós se convença disso, Pai, e pratique isso todos os dias de nossas vidas. Se porventura algum irmão aqui, em casa, em qualquer lugar, que ao ouvir essa palavra percebeu que tem sido Deus idólatra, que tem, Pai, colecionado ídolos, que o Senhor os convença agora, que o Senhor abra sua mente, o coração, e estes se rendam ao Senhor e digam ao Senhor agora perdão, peçam a Ti perdão, Pai. Nós queremos ser um povo santo, que anda em santidade, e que de fato, Pai, adora tão somente ao Senhor. Fala isso comigo, fala isso com os meus irmãos, aplique esta palavra aos nossos corações. Pai, obrigado, Deus, bendito Deus, seja o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Agora, Deus, olhe para os corações sinceros se derramando diante de Ti, falando, Pai, com sinceridade das suas lutas pessoais. Seja o que for, Pai, que esse irmão, irmã, querido, querida, trouxe, Pai, à memória, que o Senhor o dê, que o Senhor o ajude e lhe dê forças para que ele vença, Deus, essa situação. Pai, esta palavra não é para nos condenar a nenhum de nós e nem para nos afastar do Senhor, pelo contrário, é para que de fato, Deus, entendamos a importância de nos desvencilhar de todo e qualquer mal e tão somente nos colocarmos inteiros na Tua presença. Faz isso comigo, faz isso com cada um dos meus irmãos, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém.